Não sei se você está sentindo essa alegria, essa coisa gostosa de estar na presença de Deus. Amém? A gente fica às vezes dias, às vezes pessoas ficaram semanas ou até meses longe, né? E quando vem a igreja é a coisa mais gostosa que tem. Amém? Porque o Senhor está aqui junto conosco. O Senhor tem alegria quando nos reunimos. Amém? Então que você, que eu, que nós todos possamos desfrutar do melhor de Deus, junto com os irmãos. Amém? E que você tenha total liberdade, porque aqui é a casa do Pai. Sinta-se à vontade para glorificar a Deus, para buscar a presença de Deus. Amém? De todas as formas, de todos os momentos. Hoje nós estamos pela primeira vez saindo ao vivo pelo YouTube, ok? Demos uma mudança, né? Tem um link no Facebook que nos leva ao YouTube, amém? Então nós estamos fazendo uma experiência, a primeira vez. Queria dizer àqueles que estão nos assistindo, e você também que está aqui, que entre na página da igreja, Segunda IEQ, Piraju, Ministério da Rocha, ok? Entre, se inscreve lá no YouTube, ok? Se inscreve na nossa página, curte e clica lá no sininho também para as notificações, para que nós possamos crescer, ok? Nós estamos hoje por volta de 80, 90 inscritos, e nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos, ok? Então que você também possa convidar outros amigos, que você possa passar pelas por todos os seus contatos, para que nos ajude a estar o mais rápido possível com 1000, que tem algumas coisas importantes, né, que portas se abrem de uma forma diferente, e é importante que a gente se envolva cada dia mais. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 21, versículo 28. Mateus 21, 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos que o Senhor nos alimente nessa noite com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é o melhor alimento. É o alimento que nos fortalece, é o alimento que nos traz prazer. E por isso, Senhor Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e ver claramente aquilo que o Senhor tem para nos dar, que o Senhor tem para nos oferecer nessa noite, nesse instante. Abençoe, Deus, abençoe a todos aqueles que nos ouvem, que vida seja gerada, que o poder da cruz, que venha sobre cada família, cada lar, sobre cada pessoa, nos tornando cada dia melhores diante de Ti, Deus, melhores e oferecendo a Ti o louvor e a glória para todos sempre, Deus. Que nós possamos ser exemplos de transformação que Cristo fez na vida de cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado entre os homens, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?
É interessante que Jesus, ele sempre falava de algumas histórias. Ele passava um recado, uma mensagem muito profunda, através das parábolas, através de histórias que ele contava. E essa é uma das histórias e uma das parábolas mais ricas e mais importantes que nós vemos Jesus Cristo falando. E ele diz, de certo momento ele diz que ele fala em parábolas, ele conta parábolas para que as pessoas que são chamadas por ele compreendam, entendam, e aqueles que não são chamados não entendam, não compreendam aquilo que ele está dizendo. Por isso há uma diferença entre aquele que se abre, aquele que se rende diante de Deus, aquele que o busca, aquele que se humilha diante do Senhor, e aquele que se acha melhor. Essa pessoa nunca vai compreender a vontade perfeita de Deus. Amém? E aqui nessa parábola, ele fala, como em outras parábolas também, ele fala de pai e filhos, e propriedades. E é claro que ele está falando dele, Pai, o Deus Todo-Poderoso, e nós, filhos. E está falando também do reino de Deus. Nós precisamos entender essas três coisas, compreendendo que ele está falando a cada um de nós, e falando do reino de Deus. Quando Jesus diz aqui, em verdade vos digo, ele está falando da realidade. Em realidade eu digo a vocês. E essa realidade que ele está falando é a realidade espiritual, que é a única realidade. Não existe outra realidade senão a espiritual. Por quê? Porque a realidade espiritual é verdadeira e ela é imutável. Às vezes nós achamos que a realidade material, essa é a verdadeira, essa é imutável. Não, tudo isso vai passar. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós achamos que é sólido, não é sólido coisa alguma. Ela é só energia, ela é só passageira, é algo que existe agora e amanhã não é mais nada. O planeta não é mais nada, o universo não é nada. Diante de quê? Diante da realidade espiritual. Essa é imutável. E quando Jesus disse em verdade eu te digo, ele está nos levando a compreender o reino de Deus, as coisas espirituais. Ele está querendo nos levar a outra dimensão, a dimensão verdadeira, real. E essa verdadeira dimensão é a que nós precisamos dar crédito, que nós precisamos investir a nossa vida ali. Por isso invista. Por isso ele diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a prata, onde a ferrugem, o ladrão corrói, rouba, destrói. Mas ajunteis tesouros nos céus, porque esse é eterno, esse é real. Ajunte tesouro no reino de Deus, nas coisas espirituais. E aqui ele está dizendo, está nos levando a compreender as coisas espirituais. Ele chega a um filho, o primeiro filho, e ele fala para aquele primeiro filho, vai trabalhar na minha vinha hoje, venha trabalhar no meu reino. O Senhor está chamando a cada um de nós. E o primeiro filho fala o quê? O primeiro filho diz, não vou. Mas depois, ele refletindo naquilo que ele falou, ele volta atrás e vai trabalhar na vinha. Ele vai trabalhar no reino, ele vai trabalhar para o seu Senhor. O segundo filho parece até mais interessante, mas diz sim, eu vou. Só que não vai. Daí ele pergunta, Jesus pergunta, quem é que agradou ao seu pai? Aquele que diz que iria e não foi? Ou aquele que diz que não iria e que foi? E todos dizem, é claro, que aquele que diz que não, mas foi. Ele estava aqui falando com relação ao reino de Deus, está falando sobre João Batista.
E aqui ele está falando sobre duas coisas importantes: a lei e a graça. Diga, a lei e a graça. São duas coisas importantes para que entendamos o reino espiritual. A graça é o favor imerecido de Deus. Viver na graça é diferente de que viver na lei. A lei nos engessa. A lei nos faz saber aquilo que Deus quer que façamos, mas muitas vezes nós não fazemos. Aquele filho que disse, e ele compara aqui, ele está dizendo que filho que diz que vai para agradar ao pai, mas não vai de verdade, é aquele que vive na lei, é aquele que vive na ordem, na determinação expressa de Deus, mas verdadeiramente não faz aquilo que é a vontade de Deus. Adianta falar que eu vou, mas não vou. Adianta eu me parecer alguma coisa, mas não ser aquela coisa. Essa é a religiosidade. A religião, aqueles religiosos que querem agradar pela aparência, que querem agradar a Deus e agradar as pessoas só exteriormente, não verdadeiramente, interiormente. Antigamente, as pessoas, quando se convertiam, elas mudavam muito, mudavam a roupa, mudavam o jeito de falar, mudavam tantas coisas. Porém, será que verdadeiramente mudavam o interior? Não que nós sejamos melhores do que aqueles que mudam as suas roupas, ou que mudam o seu jeito de falar, porque não adianta nada também não mudar nada, mas interiormente continuar da mesma forma que estávamos. Onde nós estamos? Onde cada um de nós está? Na lei ou na graça? Será que estamos na lei, engessados na lei? Ou será que realmente vivemos a graça do Senhor? O filho da lei e o filho da graça. Olha que interessante. Os dois filhos responderam ao pai. Os dois responderam ao chamado. Mas são respostas diferentes, bem como atitudes diferentes. Sabe, Deus deu livre-arbítrio. Deus nos fez como Ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E nós temos essa escolha. Eu e você temos a escolha de aceitarmos aquilo, a vontade de Deus ou não. Fazemos a nossa vontade ou a vontade de Deus. O filho que disse não, reflete e não vais, e ele começa a pensar. Ele diz: eu não quero fazer a minha vontade é não ir, a minha vontade é não fazer. Mas não quero fazer a minha vontade, mas quero fazer a vontade do Pai. E o segundo que diz que vai, só para agradar o Pai, mas não vai, ele desagrada mais ainda. Ele desagrada mais ainda porque aparentemente era o melhor. Aparentemente parecia o que era aquilo que qualquer pai quer ver no filho, a obediência. Mas lá no interior ele mostrou que não era aquilo que ele estava aparentando. A religião nos leva a ser assim, a vivermos de aparência, e não realmente segundo o conceito e segundo o princípio de Deus. É para que nós, e eu e você, reflitamos. Será que nós somos o primeiro filho ou o segundo filho? Aquele que diz não e faz? Ou aquele que quer agradar a Deus, mas que
no fundo não está agradando nem a ele mesmo. Aquele que diz que vai, mas não aparece, é o filho da lei. Aquele que sabe que é melhor responder positivamente ao Pai. Ele segue o manual. Está escrito que devo obedecer meus pais. Ele segue aquilo que está dizendo. Então direi sim, que irei. Desobediência não é algo que os pais esperam que seus filhos pratiquem. Esse segundo filho sabia qual é a cartilha, ele sabia qual é a lei, e ele entendia que dizendo sim, estaria deixando seu pai feliz. Mas o próprio Jesus disse: quem é que agradou o Pai? Quem é verdadeiramente aquele que segue? Sabe, às vezes nós somos muito cheios de coisas, de regras, de religião, de leis. E em vez de trazermos as pessoas a Cristo, nós colocamos muros. Em vez de construirmos pontes, trazendo as pessoas para Cristo, nós dizemos: não pode, você está errado. Nós somos muito prontos a julgar as pessoas, a condenar as pessoas, e não atrair as pessoas a Cristo. Que nós possamos mudar isso. Pare de ficar olhando. Aliás, o Senhor diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Quem é você para julgar o meu servo? Ele está dizendo. Quem somos nós para julgarmos o servo de Deus? Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus trabalhar no coração, na vida de cada um. Nós não somos dono de ninguém. Nós não somos responsáveis por ninguém. Ainda que a nossa vida possa levar pessoas à queda ou então à vitória, e o Senhor diz que Ele vai responsabilizar cada um de nós pelas nossas atitudes. Mas Ele diz também que da mesma forma que nós julgamos os outros, também seremos julgados. Por isso não julgue, porque da mesma medida que eu julgo, que você julga, nós seremos julgados. E o Senhor diz que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Ele é justo juiz. Ele veio com a graça, e nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas em determinado momento, e a palavra de Deus diz que o grande e terrível dia do Senhor chegará, onde Ele julgará cada um de nós. Por isso, entre na graça. Busque a graça do Senhor. Filhos diferentes, reações diferentes. Jesus não pergunta ao que ouviam, aliás, então Jesus pergunta aos que ouviam quem havia realmente obedecido ao Pai. E a resposta foi unânime: aquele que agiu, e não apenas aquele que falou. Não é aquilo que nós aparentamos que vale, mas aquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos fala mais do que nós falamos, fala mais alto do que aquilo que simplesmente falamos. A tua atitude sela aquilo que você é, mostra verdadeiramente aquilo que somos. A lei tem o poder de nos moldar, de nos ajustar e de nos paralisar. Não é essa a intenção da lei, mas ela nos torna legalistas.
Você deve lembrar de que como Jesus era repreendido, simplesmente porque curava no sábado. Porque libertava as pessoas no sábado. Por que isso? Porque a lei engessou, a lei engessa cada um de nós. E Jesus disse: quem é de vós que vendo o teu filho sofrendo, vendo o teu filho machucado, não vai socorrê-lo? Não porque é sábado. Aliás, ele diz: se vê um animal machucado, caído num buraco, não vai socorrer porque é sábado? Só amanhã eu vou fazer isso? Mas a lei engessa. A lei fez com que as pessoas quisessem cumprir a lei de tal forma que chegava até ao ponto de desagradar a Deus, de julgar o próprio Jesus Cristo. A lei, aliás a graça, ela nos leva a uma vida mais leve. Ela nos conduz para um relacionamento transparente com Deus, onde se pode ser você mesmo, seja na faculdade, no trabalho, assistindo um filme em casa, sentado no banco da igreja, ou em pé falando no microfone do púlpito. Precisamos de mais ações de graças no mundo. Isso só se pode por meio de vida cheia de graça e menos legalismo, menos engessado pelo Senhor. A segunda lição que nós tiramos aqui é que Ele nos dá liberdade para escolher. Ele nos dá liberdade para obedecermos ou para dizermos não. E é interessante que nós não vemos aqui o pai repreendendo aquele que disse que não iria. É a escolha dele. É tua escolha servir a Deus, obedecer ao Senhor ou não. É nossa escolha. E nós vamos pagar, e nós vamos ser julgados pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. É claro que o Senhor mostra o caminho, e nós sabemos, inclusive pela lei, qual é a vontade de Deus. Mas o Senhor não quer que façamos simplesmente por obediência à lei, mas por amor a Deus, por entrega, por rendição, por comprometimento ao Deus vivo. São inúmeras decisões que tomamos todos os dias. Todos os dias tomamos decisões. Às vezes decisões pequenas que mostram se queremos servir a Deus ou não servir ao Senhor. Tome as decisões corretas diante de Deus. E uma das decisões que o Senhor está mostrando nessa parábola é que Ele quer que eu e você trabalhemos na sua obra, na sua vinha, no seu reino. Ele quer que eu e você façamos a vontade dEle de servir a Deus. E não é para que simplesmente você faça para que eu seja uma boa pessoa, mas para que eu leve a salvação às outras pessoas. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, Ele tinha um propósito: salvar o perdido. E esse propósito Ele passou para mim e para você, para a igreja. E é bem claro isso, quando Ele diz: ide e pregai a todas as pessoas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado.
Mas essa é a vontade de Deus, que nós sirvamos. E não é, as pessoas dizem assim, não tenho chamado. Todos nós temos chamados. Você pode não ter chamado para ser pastor, para diácono, para líder ou para alguma coisa assim, mas todos nós temos uma ordem, um chamado de Deus: salvar o perdido. E é para isso que nós estamos aqui. Quando Ele diz, vá trabalhar na minha vinha, no meu reino, Ele está dizendo, vai salvar almas, vai cuidar delas. E muitas vezes falamos, não sou pastor, não sou nada disso. Não é porque você não é pastor, não é líder, que você não tem que ligar, visitar, testemunhar, pregar, discipular. Se você viu um irmão que não está na igreja e está sentindo de que deve fazer uma visita ou fazer uma ligação, ligue, visite, ore. É Deus chamando, é Deus falando com cada um de nós, para que façamos. É nossa responsabilidade, minha e sua, de cada um de nós, cuidar das ovelhas do Senhor. Deus nos chamou para o trabalho. Deus não nos chamou para sermos ociosos. Ele não nos chamou para ficarmos cantarolando por ali e por cá, sem trabalhar, sem realmente viver a palavra de Deus. Deus nos chamou ao arrependimento. Não importa qual tenha sido a sua resposta ao chamado de Deus até agora. Reflita naquilo que nós estamos falando aqui nessa noite, que Deus está falando aqui para cada um de nós. E tome a decisão correta. Mesmo que você tenha dito não, vá, haja, agrade ao Senhor, faça a vontade dEle, não a sua vontade. Deus nos chama ao compromisso. Outro dia nós estávamos falando sobre o comprometimento. Quando foi que nós falamos de comprometimento? Acho que sexta-feira, na oferta. Deus quer ver homens e mulheres, filhos comprometidos com o reino de Deus. Ele é um Deus de aliança, e Ele quer ver a aliança, essa aliança comprometida com cada um de nós. Ele morreu por nós, para que nós possamos dar a nossa vida a Ele. Ele nos comprou, e foi grande o preço que Ele pagou por cada um de nós. Paul Toner, em seu livro Culpa e Graça, escreveu que nós nos realizamos no discurso. Sabe, nós ficamos muito realizados quando nós falamos, quando nós debatemos. E a gente precisa mais é viver do que simplesmente discursar. O que mais importa para Deus não é aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. A nossa vida tem que louvar e glorificar a Deus. As nossas atitudes que são importantes diante de Deus. Há uma grande diferença entre dizer sim e praticar o sim. O reino de Deus precisa de menos discurso e mais prática. A lei discursa, a graça pratica. A lei diz que ama, a graça demonstra que ama. A lei diz
Quem pode entrar? A graça deixa a porta aberta. A lei parece, a graça é. Onde você está? Na lei ou na graça? Onde você quer estar? Na lei ou na graça? É claro que nós todos queremos estar na graça. Mas como têm sido as nossas atitudes? De alguém que está na graça ou alguém que está na lei? O filho do sim ou o filho do não? O filho que serve, que obedece, ou aquele que não obedece? Você já respondeu ao chamado de Deus? Ele te chamou. Tenha certeza disso. Ele chamou você. Ele me chamou. E você já obedeceu? Já respondeu? Ninguém aqui, ninguém não tem chamado. A palavra de Deus diz que Ele deu dons e distribuiu dons à igreja. E Ele vai cobrar esses dons. E quando Ele falou de dons, Ele não está falando de dons de trabalho, de serviço comum, natural. Não. Dons para levar pessoas ao conhecimento de Deus, a levar pessoas a ouvir a voz de Deus e se render diante de Deus. Quando Ele vier, Ele vai querer ver as almas, as vidas que ganhamos através dos dons que Ele nos deu. Você fala assim: mas eu não tenho tempo, eu trabalho. A minha vida é trabalho. O meu nome é trabalho. Alguma coisa está errada, se é assim na tua vida. Eu não tenho tempo para nada. Você não tem tempo para o reino de Deus? Não tem tempo para fazer a vontade do Pai? Para ir na vinha dEle? Para trabalhar no reino dEle? Se você disse sim, reflita para ver se você foi além das suas próprias palavras. Se você disse não, pense novamente. Pense novamente. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, temos 3 desafios para cada um de nós. Primeiro desafio: seja mais gracioso e menos legalista no dia a dia. Segundo desafio: seja autêntico com Deus, com o outro e com você mesmo. Pareça menos e seja mais. E o terceiro desafio: decida sempre com base nos princípios de Jesus Cristo. Decida servir a Jesus Cristo e andar na presença de Deus. Feche seus olhos. Como tem sido a tua resposta e a tua atitude diante
do chamado de Deus. Aquele homem tinha 2 filhos. E ele chamou os 2. Deus tem muitos filhos. E Ele chama a todos. Você vai trabalhar para mim? Como tem sido a tua resposta, a tua atitude? Você tem vivido na graça ou na lei? Como temos sido diante do propósito de Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, para que o nosso entendimento seja aberto diante de Ti, a fim de que nós não nos enganemos a nós mesmos, e que apesar de muitas vezes cairmos, tropeçarmos, fazermos coisas que desagradam a Ti, que possamos nos arrepender e voltar atrás, pedindo a Tua misericórdia. E fazendo com que a Tua vontade seja feita, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Muda a história, ó Pai, de cada um de nós. Muda, Senhor Deus, o fim de cada um, para que tenhamos um fim de bênçãos, cumprindo o nosso propósito aqui na terra, alegrando o coração do Pai. Abençoe, Deus, que a Tua igreja seja uma igreja madura, autêntica, rendida aos Teus pés, que sejamos parte de uma família que ama o perdido, que dá sua vida para salvar aquele que estava distante de Ti. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas decisões erradas. Muda, Senhor Deus, a nossa sorte. Que tenhamos uma vida que cante a Ti, que louve a Ti. Não queremos viver de aparências. Não queremos viver na mentira, no engano. Não queremos nos parecer crentes para os homens, mas revelado a Ti como os mais vazios de todos.
Não queremos viver no discurso vazio. Sem verdadeiramente experimentarmos a cruz de Cristo, o morrer em Cristo, o viver em Cristo, a liberdade em Cristo. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente estamos livres. Nada pode nos deter em fazer a tua vontade, e que a tua vontade seja verdadeiramente feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Ilumina as nossas vidas, que possamos ser agradáveis diante de Ti, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor. Quantos querem aqui tomar uma atitude de viver a palavra de Deus, de se render diante dEle, de se arrepender das tuas atitudes? Quantos querem aqui dizer sim, eu vou, Senhor? Levante a sua mão. Quantos querem não somente dizer, não somente levantar as mãos, mas dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor Deus, para fazer a tua obra. Quantos querem? Levante as suas mãos. Levante suas mãos e digam isso: Senhor, usa-me, quero te servir com tudo que sou, com tudo que tenho, com toda a minha vida. Seja em mim e faça a tua vontade, e não a minha vontade. Eu me rendo diante de Ti. Aleluia.